Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 22ª aula de Sociologia, que vai falar sobre o tema do módulo 22, que é o sociólogo Darcy Ribeiro. Gente, não tem muito conteúdo a respeito do Darcy Ribeiro, tá? Vou falar novamente, para quem for seguir a profissão de ciências sociais, assistência social e assim, lógico, né, de professor, enfim. Quem for se aprofundar na área de sociologia e da economia do Brasil, a área de economia é importante, tá? Também a formação do povo, para que se entenda melhor a dinâmica socioeconômica brasileira. Gente, o Darcy Ribeiro, ele foi um sociólogo que... Ele foi sociólogo e foi político também, né? Ele passou a morar em Brasília num certo momento da vida dele e fundou, junto com um cara chamado Anísio Teixeira, a Universidade Federal de Brasília. Foi eleito senador, foi ministro da Casa Civil do governo João Goulart. Associa o governo João Goulart ao período de pessoal que vulgarmente se chama de ditadura, né? Aquele período de 64 a 84, a 85, enfim. Não esqueçam, o Darcy Ribeiro foi ministro da Casa Civil do João Goulart, certo? Aí depois ele foi senador de 1991 até o final da vida dele. Muito bem, gente. O que nós temos assim muito interessante para falar a respeito do Darcy Ribeiro? Ele foi um estudioso das etnias que formaram a sociedade brasileira. Ele afirma que, na verdade, ele não ratifica, né? Ele não confirma aquela teoria que todos têm da ineficiência portuguesa. Ou seja, todas as pechas pejorativas a respeito da colonização portuguesa e do povo português em si, o Darcy Ribeiro não concorda. Por quê? Porque ele afirma que Portugal teria sido um país bastante avançado se não houvessem alguns problemas internos do país, tá? Que nós não vamos analisar aqui. Por quê? Porque eles foram pioneiros em muitas coisas. Por exemplo, nas grandes navegações, certo? E o Brasil teria a formação social do povo advinda da mistura, né? Como a gente já falou milhares de vezes, né? De europeus com negros e índios, né? Então, assim, cada ser humano, cada indivíduo brasileiro tem a sua etnia, a sua formação social apoiada nesses pilares, que são o branco europeu, o negro e o índio. Muito bem, gente. No módulo 22 tem um trecho grande do livro O Povo Brasileiro, que foi o último livro publicado pelo Lair Ribeiro antes dele morrer em 1997. Gente, O Povo Brasileiro é um livro que na faculdade de História e depois na pós-graduação de Sociologia também existem várias menções a esse livro. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. A formação do povo brasileiro, o povo brasileiro em si, do Darcy Ribeiro, é um livro que segue padrões de... como é que se diz? De formação clássica de povo, né? Ele afirma que a formação do povo brasileiro resulta desse amálgama, né, de europeus brancos, negros e escravos,
E a formação socioeconômica, né, a sociedade em si, funciona em cima do eixo que se manteve nas relações de exploração, né? O Brasil teria sido apenas um braço de um país português que teria servido, coisa que a gente já sabe, né? Que teria servido no princípio para prover o enriquecimento desse país europeu, que no caso é Portugal, né? Dessa metrópole. Gente, o Darcy Ribeiro é um clássico, porém é um clássico assim bem... não tem nada de especial, assim, não tem nenhuma teorização disforme, como por exemplo Gilberto Freire, né, em Casa Grande e Senzala. O Gilberto Freire foi criticado por muita gente porque ele afirmou que a formação do povo brasileiro, que a sociedade inicial brasileira foi formada pacificamente, que aquele convívio escravos, senhores, donos de engenho, a família do dono de engenho morando na sede da fazenda, né, do engenho em si, da propriedade, conviveriam em paz, coisa que não dá para aceitar. Então, houveram várias críticas, o Gilberto Freire assim, a leitura e a interpretação de Gilberto Freire é muito polêmica. A do Darcy Ribeiro não, a do Darcy Ribeiro é plana, é assim, é simplesmente uma visão prática, uma visão crua, né, da formação socioeconômica do Brasil, certo? As relações, ele afirma mais do mesmo, né, que as relações iniciais que denotam até hoje foram de violência contra as minorias, né? Quem seriam as minorias? Os índios nativos, né? E os negros escravizados, que eu uso sempre esse termo. Gente, esse módulo é bem curto. Para quem se interessar um pouco mais sobre a formação do povo brasileiro, eu recomendo a leitura aqui da página 107 e da página 108, né? Porque é um trecho do livro dele, O Povo Brasileiro, é um trecho interessante, uma leitura assim simples de fazer, uma leitura fluida, uma leitura bem tranquila, não tem nada rebuscado para se ler, e na minha humilde opinião é simples. São coisas que para nós estão bem cristalizadas, né? São informações que para nós estão bem cristalizadas. Não existe nada de excepcional no Darcy Ribeiro, certo? A carreira política dele foi uma carreira assim, de sucesso na cidade de Brasília, né? Ele é um mineiro da cidade de Montes Claros que acabou indo para Brasília e, por ser um antropólogo, por ser um estudioso da formação do povo brasileiro, ele foi para a carreira política. Gente, o que eu tinha para falar para vocês de Darcy Ribeiro era isso, que tá na apostila, tá? Quem sabe mais tarde a gente possa citar Darcy Ribeiro com outros enfoques, né? Mas nesse momento, quando a gente vai produzir uma aula a respeito de um módulo da apostila, a informação é bem pequena, o fluxo de informações é bem pequeno a respeito dele, tá ok? Gente, pela atenção de vocês, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.